Querido povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira palestra, introduzindo o assunto sobre São José, esposo de Maria. Vamos iniciar com uma pequena citação bíblica de São Mateus, que diz assim: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Citação de Mateus, capítulo 1, versos 20. A citação bíblica ressalta que em sonhos Deus chama São José a ser esposo da Virgem Maria e pai adotivo do menino Jesus. De fato, a partir de sua missão como pai adotivo de Jesus, São José marcou profundamente a vida e a história de toda a Igreja e também a vida de muitos papas, pois a sua disponibilidade e gratuidade para cuidar da Virgem Maria e do menino Jesus se tornou algo simplesmente admirável em todo o contexto eclesial. E além disso, sem nos esquecer que ao dizer sim ao novo projeto de Deus em sua vida, São José se tornou esposo da Virgem Maria de um modo muito mais especial do que ele mesmo imaginava. E por isso vale a pena ver cada um desses detalhes cuidadosamente, para que nada fique sem ser analisado. Por isso, devemos refletir com certa profundidade sobre alguns desses pormenores, que de certa forma são muito intrigantes. Por razões iniciais como estas, é bom ressaltar e deve ficar muito claro que a Igreja de Jesus Cristo sempre foi assistida pelo Espírito Santo ao longo de toda a história. Citação adaptada de Atos capítulo 9, versos 31. Assim, o Espírito Santo ilumina todos os caminhos da Igreja e funciona como uma espécie de grande farol, fazendo com que tudo seja muito bem iluminado e observado, inclusive os sinais dos tempos. Citação de Gaudium et Spes, número 4. Assim, a Igreja deve se comprometer com o dever de abrir-se às verdades da fé e deixar-se ser guiada pelas luzes do Espírito de Deus. Pois será somente sob as luzes sobrenaturais da fé que a Igreja de Jesus poderá vencer todas as dificuldades e superar os desafios presentes. Dentro desta linha de raciocínio sobre os sinais dos tempos, é fato que o Espírito Santo suscitou em alguns papas a mesma observância a qual o próprio Deus já havia assinalado na figura de São José desde os tempos do seu enlace matrimonial com a Virgem Maria. E notamos claramente que, de modo muito singular, com esmerada observância, muitos papas foram experimentando, a partir da figura de São José, momentos sublimes da graça de Deus em seus pontificados, a tal ponto de anotarem mensagens inspiradíssimas que contribuíssem a todo o núcleo de evangelização da Igreja. Por isso, vários papas escreveram suas missivas sobre a vida e missão de São José, seja como exemplar protetor da Sagrada Família de Nazaré, ou mesmo como protetor da Igreja. O Papa Sisto V, por exemplo, é quem fixa a data do dia 19 de março para a festa de São José. Outro exemplo, o Papa Pio IX, que decreta São José como patrono da Igreja Católica. Depois o Papa Leão XIII, incentivando a recorrer a São José junto à Virgem Maria. Enfim, durante as exposições, vamos voltar a cada uma dessas situações e analisá-las cuidadosamente. Sendo assim, qual seria exatamente o papel de São José dentro do contexto da história da salvação? Qual o impacto positivo que os papas enxergaram para a Igreja a partir da figura de São José? Houve alguma dificuldade para que São José compreendesse claramente qual era a sua missão? Como São José se portou mediante a gravidez de Maria, que não era da sua própria prole? Por questões como estas,
vamos notar que, naturalmente, algumas considerações nos conduzirão a refletir sobre o sonho de São José. Tal sonho é carisma de Deus ou foi fruto da imaginação humana? Um sonho como aquele foi algo importante somente para São José ou pode ser expandido a outras épocas históricas? Considerando brevemente sobre os sonhos de São José, será que hoje em dia Deus quer nos comunicar algo pelos sonhos? Será que alguns sonhos devem ser observados com maior atenção em nossas vidas atualmente? Dentro desta ótica dos sonhos, com base na vida de São José, o que pensar sobre o trecho bíblico do profeta Joel, que é parafraseado em Atos dos Apóstolos, quando se diz: acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Os vossos jovens terão visões e os vossos anciãos sonharão. Citação de Atos, capítulo 2. E agora, os sonhos devem ser ignorados por nós neste tempo ou não? Em consequência disso, o que dizer sobre o sim de São José ao chamado de Deus, o qual fez ele mudar drasticamente o seu modo de pensar? Houve alguma prévia preparação para o impacto de mudança radical em sua vida? Se houve certa preparação, como fazer para seguir este exemplo? Na ótica esponsal, como São José conheceu Maria? Pois bem, nos parece que existem muitas informações que permanecem como São José sempre foi na história bíblica. Informações que parecem assim meio que escondidas e que precisam aos poucos serem reveladas. De fato, este é um dos resultados desta pesquisa. Veremos que durante a história da igreja, a história humana, a história cristã, a postura de muitos teólogos contribuíram de forma muito profícua para o crescimento no que se refere à devoção a São José. Então, caso você ainda não conheça São José com profundidade, esta será uma ótima oportunidade para isso, visto que apresentarei esta pesquisa dentro de uma ótica extremamente prática, nada de algo distante, ilusório ou fictício, que fique longe do seu alcance intelectual. Não, este não é o meu método. Meu método, apesar de simples e fácil de absorver, julgo ser muito prático e eficiente. Pois uma das coisas que mais gosto de fazer aos meus paroquianos é propor a todos eles um caminho da experiência do céu já aqui na terra. E neste caso, se você se interessar em seguir os nossos encontros, nossas palestras, quem sabe não subirá até o céu pela intercessão e proteção de São José. Siga devotamente as nossas próximas palestras. Obrigado por nos seguir. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe você e a todos os seus. Valei-nos São José e salve Maria.